Bom, Apolo, em primeiro lugar, quero te agradecer por estar aqui com a gente no 15 Minutos do nosso site, e ainda por cima recebendo essa casa maravilhosa aqui que você tem. Apolo, você era pré-candidato a governo pelo PSB aqui em Minas Gerais, e nesse final de semana você retirou a candidatura. E nós então achamos melhor conversar diretamente com o autor do fato. Eu queria saber o que aconteceu, qual que é a tua avaliação desse período. Olha, foi uma decisão tomada pelo diretório da rede à noite da véspera da convenção, em função de gerar um impacto político no PSB, sobretudo nas forças ligadas ao Júlio Delgado, que está sendo pressionado fortemente pelo PSDB e por Eduardo Campos, com menos força, por incrível que pareça, dentro do seu próprio partido. A gente não estava tendo acesso ao nome dos delegados, não pudemos discutir politicamente nada com os delegados. Os delegados todos são ligados a prefeitos, ligados ao estabelecimento do partido, né? Tipo assim, pessoas com uma situação privilegiada na máquina partidária, deputados, pessoas que se beneficiam dessa ligação íntima com o governo, né? Ligados a secretários, Prefeitura de Belo Horizonte e tudo. E nós não participamos da comissão que estava organizando a convenção. Uma série de irregularidades, de força bruta, né? De rolo compressor, nós queríamos denunciar isso. E chamamos a atenção da imprensa. Mas não que a gente é contra a candidatura própria, ou que sejamos a favor de não disputar o governo. Pelo contrário, eu fui à convenção, quando eu pude, eu fiz uso da palavra, fiz um discurso denunciando aquela situação e colocando que meu nome estava à disposição. Se o PSB, sobretudo a direção nacional do PSB, resolvesse mudar de atitude e me convocasse para disputar as eleições. Então foi uma retirada quântica, ser e não ser ao mesmo tempo. Mas com isso nós ganhamos mais um fôlego, denunciamos a imprensa, tivemos o uso da palavra e colocamos na mão do Júlio Delgado assumir ou não a candidatura sem nenhuma pressão. E ele demonstrou a intenção dele, ele não colocou em debate a questão do lançamento da candidatura única e exclusiva dele. Então, de certa maneira, confirmou o que a gente estava pensando. Ele transferiu para a comissão executiva do partido, colocou mais algumas pessoas do grupo dele para dizer que era uma comissão ampliada, e até agora não definiu. E, segundo se diz por aí, ele vai tentar colocar o próprio pai, que é uma pessoa que tem um nome razoavelmente respeitado, eu nunca vi falar mal dele, né, assim, moralmente, mas que está com 80 anos e que não estava mais atuando politicamente na região de Juiz de Fora. Então é isso. A retirada da candidatura foi mais um sistema de luta política. Então, vamos por parte. Você citou vários nomes e nem todos acompanham, né, o que acontece aqui em Minas. Em primeiro lugar, então, você disse que o Eduardo Campos fazia uma certa pressão. Em que sentido que o Eduardo Campos fazia pressão sobre essa... Sobre o Júlio Delgado, presidente do PSB, né? É porque, pressionado pela Marina e pela rede, o Júlio tem que dar uma resposta sobre a aliança com o PSDB. Só a questão nacional criou muito problema em São Paulo e no Brasil inteiro. Por outro lado, o Eduardo Campos tem relações íntimas com o PSDB no Brasil inteiro. Então, o Júlio tenta aproveitar dessas brechas para não ceder totalmente a essa pressão do Eduardo Campos. Mesmo porque o Eduardo Campos e a Marina não estão conseguindo implantar a chamada terceira via como alternativa e está perdendo força. Então, o Júlio também se aproveita dessa perda de força do Eduardo Campos e trava o jogo, porque ele tem que também atender a demanda do PSDB. Há mais de 10 anos o PSB está no colo do útero, vamos assim dizer, do PSDB. Então não se trata da gente cometer um erro e empurrar o PSB. O PSB já está no PSDB há muito tempo, como um dos partidos satélites, tipo sublegenda mesmo, do PSDB. Você está dizendo que o Júlio Delgado ele teria como intenção
fazer com que o PSB apoiasse a candidatura do PSDB? Continuasse apoiando, porque nunca deixou de apoiar. Já tem mais de 10 anos isso. O difícil é arrancar o PSB de dentro do PSDB. Exige uma energia, uma força ativa. E aí, a melhor coisa do mundo é fazer corpo mole, porque você tem a inércia a seu favor. Fazendo corpo mole, ganhando tempo, o Márcio Lacerda pedindo meses para pensar. Interessante que o Márcio Lacerda pediu para pensar se ele seria candidato. De certa forma, então, ele apoiava a ideia da candidatura própria, porque ele estava pedindo tempo para pensar. Ou seja, parece que só valeria se fosse para ele. E isso tudo é uma estratégia de ganhar tempo. O PSDB está utilizando a estratégia de ganhar tempo o tempo todo. Está levando a candidatura do PSB a não ter tempo para campanha, enquanto os outros partidos já estão fazendo campanha há mais tempo. Então, vamos entender o seguinte, para a rede, então, especificamente nacional e aqui mineira. Se o PSB apoiar a candidatura dos tucanos para o governo estadual, ou se colocar um nome que não vai fazer campanha, embora pareça uma candidatura própria, mas não vai fazer campanha para ganhar, vai apenas constar nos anais, mas não deve sair nem da margem, num traço de intenção de voto. Que avaliação que vocês da rede fazem num cenário desse tipo? Qual que seria a alternativa de vocês? Olha, para a Rede Minas, o diretório, a candidatura sendo própria, mas imprópria, não interessa. É como tapear o povo, está enganando o povo. Está propondo uma coisa que não significa nada. E é um jogo armado. Para o Diretório Nacional da Rede, eles estão dando muito valor a uma candidatura própria em si. Há uma contradição entre o Diretório de Minas Gerais e o Diretório Nacional. Porque o Diretório Nacional não resolveu o problema de nenhum estado do Brasil. Eles dizem que resolveram em vários. Mas só pegando o Sudeste, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, não resolveram. E nos outros estados que resolveram, eu tive num congresso nacional em Brasília, da rede, e os estados diziam que estavam insatisfeitos, que não tinham resolvido do ponto de vista deles. Tinham resolvido do ponto de vista da direção nacional da rede. Existe uma contradição muito grande, porque nós temos um documento aí no final do ano, em que o Diretório Nacional da Rede prioriza a candidatura nacional, Marina e Eduardo, e diz que nos estados só trabalharia em nível de eleição proporcional, ou seja, para deputados. No máximo emplacar um senador. Eles tentaram ver se eu entrava como senador de uma chapa aqui. Eu e a rede aqui, o diretório, não aceitamos. A minha candidatura era ao governo. E não tinha outro candidato. O Júlio não era e nunca foi candidato. E não é. Ele ocupou o espaço orientado por pessoas de fora do PSB, talvez, para ocupar o espaço e não deixar a minha candidatura crescer na sociedade. Então, a nossa estratégia era o nome crescer na sociedade, constranger o PSB, que está atrelado ao PSDB, a não ter saída. A gente esperava um apoio do Eduardo Campos, mas ele tinha um acordo com o Aécio que foi desmentido só em abril, maio, por aí. Até então, o Júlio Delgado dizia na imprensa que havia um acordo com o Aécio e o Eduardo Campos, trocando Minas por Pernambuco. 15, 16 milhões de votos por 6 milhões de votos. Não tem lógica matemática nem política, porque uma eleição nacional predomina critérios nacionais de voto, de construção, e não critérios paroquiais do estado de origem do candidato. Então, era uma inversão total. Por isso que a gente nunca acreditou nesse acordo. Mas que havia alguma coisa, havia. Em São Paulo, o anúncio é que o PSB vai indicar um nome... Já está indicado. Chapa. Já está indicado. Qual a avaliação que você faz? Olha, é diferente de Minas. Minas são 2 candidatos mineiros. A única chance do Eduardo Campos aqui, no segundo colégio eleitoral, você teria que ter uma votação enorme para ele tirar a diferença. Em São Paulo, apesar de ser contra a teoria geral de contra a polarização PT-PSDB, ela tem ainda uma justificativa, teria. O Márcio França é muito ligado ao Alckmin, o Alckmin e o Serra têm vontade de trair o Aécio Neves, pelo tratamento que receberam anteriormente aqui, quando foram candidatos. Então, se você tem um vice-governador
do PSB, que é o Márcio França, presidente, um homem que tem força no partido, teria uma certa lógica que seria o caminho para seguir a votação por Eduardo Campos, tirando o voto do Aécio. Tá. Seria a revanche dos paulistas contra os mineiros. E é isso mesmo? Tá. Não, eu digo que teria essa lógica, né? Agora, a rede de São Paulo não admite a lógica, porque eles estão lá e tem problemas dentro do Estado. Mas se olhando de uma ótica nacional, eu até entendo que o Eduardo Campos queira fazer isso. E também entendo que a Marina não aceite. Aí são lógicas diferentes. Essa coalizão, essa união PSB-Rede, ela nasceu com problemas genéticos. Seria como se fosse um produto transgênico, porque eu até vi interesse nessa questão, porque quando você mistura coisas diferentes, costuma dar um resultado interessante. Há uma química. Quando as substâncias são homogêneas, não há reação química. E o pessoal da rede, tem muita gente purista, pessoas novas, eu chamo até infantos juvenis, né? Sonháticos, e um choque de política concreta neles faria bem. Eu entrei com esse espírito até pedagógico, de fazer a política acontecer no plano real. Só que tem que o Eduardo Campos e a Marina não estão sendo capazes de propor uma estratégia política nacional que realmente tivesse ousadia e fosse fundo para ganhar o eleitorado, que eu calculo mais de 50%, não está querendo votar em ninguém. Então, eles não tiveram ousadia, ficaram fazendo média em cima do muro, para lá e para cá, como uma enceradeira, e acabou que o eleitorado foi se polarizando em torno do Aécio e da Dilma. E hoje está difícil reverter isso. Eu acho que ainda é possível, se começasse por Minas. Se o Eduardo Campos se sentisse traído pelo PSB aqui, que é uma comissão provisória estadual, não é nem diretório, ele pode mudar isso aí, nomeando outro diretório, uma outra comissão provisória estadual, e me convidando para aceitar a candidatura, uma candidatura a pegar para valer. Poderia ser menos problemático a eleição dele. A gente, às vezes, por causa de 500 mil votos, você decide uma eleição no Brasil. Então, mas isso aí é uma quimera, é um sonho, porque eu não vejo o Eduardo Campos com aquela personalidade de um homem que comanda uma mudança no país. O Arraes tinha essa conotação, apesar do Arraes não ser comunista, ser um homem liberal, um homem que defendia uma transição dentro do sistema econômico atual, o Arraes tinha o cheiro do povo, ele tinha tradição, ele tinha sensibilidade popular. O Eduardo Campos, ele parece muito com Aécio Neves. E a Marina deu para ele um verniz de povo, um verniz de mudança, com essa história de Chico Mendes, meio ambiente. E o Eduardo poderia ter assumido o risco de um novo discurso. Mas é muito difícil para ele romper com o sistema econômico que ele já negociou em São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste, com financiamento de grandes empresas e empreiteiras, como ele fez a vida política dele. Eu entendo a situação. Eu só não posso aceitar que a rede cumpra esse papel, porque isso está desgastando a rede e desgastando a Marina. Você acha que foi, nesse momento que você está vivendo, e a rede, foi importante essa entrada tática da rede no PSB, ou ele está se revelando algo muito mais arriscado do que se imaginava no início? Está se revelando algo muito arriscado, porque foi uma decisão tomada solitariamente pela Marina e alguns assessores, e esses assessores são muito ligados à Marinha, inclusive são profissionais da política, quer dizer, é uma coisa difícil, né, você ter uma direção executiva que ao mesmo tempo a maioria é assalariada, né? Acho que isso aí é um problema que cria conflito de interesses, né? Interesse político nacional, interesse da sobrevivência, mistura muito. Mas é um grupo que a Marina confia muito, são pessoas incondicionais ligadas à Marina, e que decidiram apoiá-la nessa questão. Mas não foi uma decisão democrática, não houve consulta. Ela não tinha amadurecido um plano B ou C. Ela não tinha convidado a direção nacional da rede para ficar lá naquele dia para tomar uma decisão. Então, essa decisão podia ter dado mais certo, a meu ver, se o Eduardo tivesse o ímpeto de transformador maior, mais claro, mais efetivo. Mas na medida que ele fez esse jogo, que tinha que respeitar os antigos compromissos dele, e que não sei o que lá, a Marina cedeu, porque ela estava preocupada com a eleição nacional apenas, dela
salvar a sigla momentaneamente, para não desaparecer do olhar do povo, ter um peso na eleição. Eu concordei com isso. Mas aí o prejuízo, a conta está sendo muito alta. Há uma insatisfação geral dos militantes da rede no Brasil com tudo isso que está acontecendo. E no caso de Minas, muito ruim mesmo, porque a Marina foi a mais votada em Belo Horizonte, ela ficou praticamente um ano sem vir aqui, o último ano, não digo antes, o último ano ela não veio. E quando precisava dar um apoio à minha candidatura, no sentido de repercutir na mídia e fazer essa pressão da sociedade, ela não compareceu. Quando veio foi muito tímida já agora ao apagar das luzes. Então, tudo isso levou o pessoal da rede Minas Gerais a achar que fez um grande trabalho. Nós conseguimos ocupar a mídia em meses. A gente conseguiu polarizar com grupos fortíssimos, mas eles não reconhecem. Eles acham que nós batemos muito forte no Júlio Delgado, que para nós estava claro que era um candidato laranja, totalmente ligado ao PSDB. Então, como exigir da gente que a gente tivesse uma aliança com ele na mídia, e ele falando tudo ao contrário do que a gente pensa, sendo que a gente era cobrado pelas nossas bases para denunciar isso. Mas a rede nacional, ela quer impor critérios e não conhece a realidade dos estados do Brasil. Tanto é que todos os estados do Brasil, os militantes filiados da rede estão muito decepcionados com essa aliança. Eu acho que não valeu a pena se a gente soubesse que seria desse jeito. Bom, nós estamos fechando aqui os 15 minutos. Eu queria que você falasse um pouco de você, porque como os 15 minutos também acabam sendo acessados por outros estados, nós conhecemos bem você, é um militante ambientalista, médico da UFMG, eu queria que você falasse rapidamente quem é você, qual é essa tua trajetória e o que fez você entrar na rede, Apolo. Olha, eu sou um militante pela transformação da vida na sociedade mundial. Eu sempre tive essa visão internacional e mundial da política. Ainda mais na globalização, está tudo muito integrado. Então, antes de ser belo-horizontino, mineiro, brasileiro, eu sou um cidadão do mundo. Isso foi reforçado muito com os 7 anos de exílio que eu vivi em países da América do Sul, da África e da Europa. Construí muito essa ideia universal. E eu sou da origem do marxismo, dos movimentos marxistas, da luta armada, do PT, que trabalha com uma concepção muito velha, muito antiga de metodologia científica. E o conceito de sustentabilidade da rede, que me atraiu no primeiro momento, se mostrou no momento seguinte um consenso oco muito limitado, que está muito ligado ao crédito de carbono, que é o direito que as empresas dos Estados Unidos e Europa têm de investir aqui o que polui lá, desmatando mata nativa aqui. Minas é o primeiro estado do Brasil, 5 anos seguidos, de desmatamento da Mata Atlântica. Então, essa relação política, o PT e o PSDB não conseguem enxergar isso como questão política. No máximo, eles ficam vendendo os créditos de carbono, que traz os europeus e americanos para desmatar o Brasil, para plantar oleaginosas, como a soja, plantar cana para fazer o álcool combustível, plantar eucalipto para fazer carvão vegetal, que são monoculturas extensivas que não dão importância à biodiversidade, que são feitas em cima de matas nativas, destruindo a fauna, destruindo os cursos d'água. Muito bacana. Na verdade, o que você está falando aqui se transpõe para o sistema partidário, né? Existe um sistema partidário que não respeita... É monocultura. Assim, pois é monocultura. É monocultura política. O ecossistema político-social. Não respeita as opiniões divergentes, porque, na verdade, são balcões de negócio para tirar proveito próprio a partir da eleição e da tomada do poder para administrar os nossos impostos. Funciona como se fosse o crime organizado. A forma de organização muito parecida com uma quadrilha. Obrigado, Apolo. E sucesso daqui por diante. Obrigado.